A paz do Senhor, querida classe do discipulado, que alegria estar com vocês aqui para ministrar mais uma aula da nossa classe do discipulado. O tema desta lição é Cristo, o discípulo e a lei. Então nós vamos tratar, voltando, qual foi o propósito de Jesus em relação à lei, né? E o texto que nós vamos ler, o texto básico, está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Nós vamos aprender muitas coisas importantíssimas nesta lição e é muito importante a sua atenção nesta aula. Mas vamos orar primeiro? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui meditando, Senhor, na tua palavra, aprendendo mais uma lição dessa revista tão importante para as nossas vidas. E eu te peço que a palavra, Senhor, que for ministrada, a aula que for ministrada, possa alcançar o coração dos teus filhos e abençoá-los de uma forma muito especial. Pai, no nome de Jesus, guarda os teus servos, abençoe, cuida deles, Pai. No nome de Jesus Cristo, e que possamos mais uma vez aprender, Pai, como temos aprendido durante todo esse tempo, com essas lições tão preciosas e importantes. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim abrogar. Não vim abrogar, mas cumprir. É muito importante. Eu não vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar a lei. Eu vim cumprir a lei. Porque a verdade vos digo que até que o céu e a terra passam, nem o jota nem o tio se eu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, assim, e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Irmãos, que preciosas lições podemos extrair desse texto. Mas eu quero aproveitar aqui e já começar essa aula dizendo para vocês o seguinte, que esta aula ela tem um propósito de fazer-nos entender, né, que as nossas ações, elas são muito importantes, mas as intenções delas também são. Porque nem toda ação, por melhor que seja, a intenção por trás é boa. Então nós precisamos entender isso e olhar para dentro de nós e entender por qual intenção eu estou fazendo isso. Será se eu estou fazendo essa ação por uma intenção ruim? E se há uma intenção ruim, isso não é bom. Então nós vamos aprender isso nesta lição. Pois como aprendemos, né, como vamos aprender, é necessário, né, que não basta só você fazer, né, o dever de casa. É preciso também ter as motivações certas. E as motivações certas para as ações corretas. Então, existem muitas coisas que nós fazemos que não são boas, né? Por exemplo, nós temos ações erradas por motivações certas. Mas o que nós vamos aprender hoje é que nós possamos ter motivações certas, ações certas por motivações certas, ok? Isso é muito importante. Então, vamos estudar a palavra do Senhor e o primeiro tópico da nossa lição, ela fala sobre o nosso comentário, né? Que diz assim: depois de tudo que foi apresentado por Jesus no início do seu Sermão da Montanha, era natural que muitos dos seus ouvintes o viessem como revolucionário religioso, como alguém que queria destruir a lei e os profetas. Isso é, que queria romper com todo o Antigo Testamento. Entretanto, Jesus faz questão de deixar claro que seu posicionamento era exatamente o oposto do que ele estava supondo naquele momento. Na verdade, ele não viera destruir a lei e os profetas, mas sim cumprir o que dizia a lei e os profetas. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Mateus capítulo 5, 17. Mas o que significa cumprir a lei e os profetas? O que Jesus queria dizer com isso exatamente? E qual a relação entre a vida e o ensino de Jesus e o Antigo Testamento? Essas são nossos principais focos
e objetivos para a nossa vida. O que significa cumprir a lei dos profetas? Diz aqui o autor, ao afirmar que viera cumprir a lei dos profetas, Jesus estava se asseverando que ele viera para cumprir os mandamentos e as promessas do Antigo Testamento, né? Isto é, seus preceitos, suas profecias, além dos seus símbolos e tipos, né? Porque quando olhamos, né, para o Novo Testamento, e Hebreus ele vai falar sobre isso no capítulo número 10, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos como sombras revelando o que vai acontecer no futuro. Essa é a nossa visão do Antigo Testamento. Como sombra, né? Como uma verdade ainda sobre lençóis. Você consegue visualizar, mas não de maneira nítida. E Jesus é a personificação disso. Jesus vai personificar isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, para as nossas vidas. Ok? E o que existe no Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento, que Jesus cumpriu no Novo Testamento? Vamos lá. Diz aqui, ó, ele nasceu de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz sobre isso, né? Ele nasceu em Belém, Miqueias 5:2 vai falar sobre isso. Ele é Deus encarnado, Isaías 7:14, 9:6, o menino nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, tudo aquilo que era profetizado no Antigo Testamento, a respeito de Jesus, né, se cumpriu no Novo. Por isso que a gente chama de o Antigo Testamento sombras. Até os rituais, até os símbolos que era praticado se cumpriu em Jesus, e a partir desse momento passou, né, de deixar de virar símbolos, porque tudo se cumpre em Cristo. E agora nós vivemos a vida de Cristo, que ele passa a ensinar através da sua caminhada, através das suas atitudes. Por isso que eu disse logo no início que o nosso propósito aqui, e o que Jesus vai ensinar para a gente, é não somente ensinar a lei, mas ele mesmo praticar isso. Não somente ensinar o que o povo deve fazer, mas ele mesmo mostrar através de exemplo. Por exemplo, o batismo é um. Né? Jesus ele se batizou, né? Por quê? Porque ele veio com esse propósito também. Ele disse para João Batista, é necessário que isso aconteça. Vamos lá? Mais algumas coisas. Ele foi traído por um amigo, né? Mateus 26:47, como foi profetizado em Salmo 41, versículo 9. Ele foi vendido por 30 moedas, né? Isso foi profetizado em Zacarias. Eu ia falar Zacarias, capítulo 11, versículo 12. O dinheiro da sua venda, depois de atirado fora, foi para o oleiro, como profetizado em Zacarias 11, versículo 13. Olha só, irmãos. Bater e cuspiram no seu rosto. Isaías 50 falou muito sobre isso, 50, versículo 6. Ele foi como ovelha muda diante dos seus acusadores. Isso tudo era símbolo também, né? A Bíblia diz que as ovelhas, elas não poderiam gritar quando estavam indo para o seu matadouro, né? E Jesus, como ovelha muda, ele foi, as pessoas acusando, batendo, né? Então ele foi cumprindo tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, Jesus cumpre na vida dele no Novo Testamento. Tá dando para entender, irmãos? Então, Jesus ele veio cumprir a lei. Existiam preceitos, são mais de 613 preceitos. Jesus estava ali cumprindo esses preceitos, cumprindo essas leis, cumprindo esses rituais, cumprindo tudo que estava estabelecido na lei, mas ele veio também com o propósito de ele ser, né, a própria personificação de tudo aquilo que foi profetizado, e a partir daí os nossos olhos já não estariam mais para os rituais, né? Os nossos olhos estariam agora para Jesus, para a sua palavra, para aquilo que ele ensinou, para aquilo que ele deixou para os seus discípulos ensinar para nós, para a sua revelação para as nossas vidas. Ok? Vamos lá, ó.
ele, mesmo inocente, ele seria morto para ser entregue aos sacrifícios. Isaías 53 fala sobre isso, né? No Antigo Testamento tiraram sorte das suas vestes em João. Foi profetizado isso em Salmo, versículo 22 e 18. Ele foi transpassado nas mãos pelos pés, né? Isso também foi falado lá em Salmo 22, versículo de número 18. Isso foi muito bem falado. Foi crucificado. Isaías falou sobre isso também. Seus ossos não foram quebrados. Salmo 34, versículo 20, diz que os ossos dele não seriam quebrados, e realmente não foi. Jesus estava cumprindo literalmente, né, aquilo que havia sido profetizado para ele. Seu lado foi transpassado, como foi profetizado em Zacarias 12:10. Foi sepultado em um túmulo de um rico, como foi profetizado em Isaías 53, versículo de número 9. Você vê, irmãos, que Jesus, ele cumpre todos os ritos da lei de Moisés. Tudo que a lei de Moisés exigia, Jesus cumpriu. E ele faz questão de fazer isso, porque como ele poderia pedir às pessoas para que seguisse, né, as suas orientações, as suas palavras, se ele não cumpria aquilo para qual ele, como judeu, deveria cumprir, né? Então, você vê que os 10 mandamentos, Jesus, ele cumpre todos eles na risca. E ele, no Novo Testamento, ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Ou seja, ele está reduzindo os 10 em 2, e nesses 2, sem ferir nenhum dos 10. Porque se você ama a Deus, você não mata. Se você ama o seu próximo, você não adultera, né? E por aí vai. Então você vê que Jesus, ele procura cumprir, mas estabeleceu uma nova aliança. Essa é a função do Novo Testamento. A palavra Novo Testamento vem exatamente disso, né? De uma nova aliança. Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Ele cumpre, ele personifica tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. De quem os apóstolos, de quem os profetas estavam falando, de quem os reis estavam dizendo a respeito dele, a respeito de Jesus. E ele cumpre, né, aquilo para qual foi profetizado a respeito dele. Em Cristo, a lei mosaica, ela cumpre o seu objetivo, né? Porque a Bíblia afirma que o fim da lei é Cristo. Oh, glória! Então, você vai ver isso lá em Romanos, capítulo número 10, versículo número 4. A lei apontava, como eu disse, para Jesus, né? E ele cumpre cabalmente tudo, né? O que isso significa? Vamos lá. Significa que nós estamos sujeitos mais àquelas, né? Não estamos sujeitos mais àquelas cerimônias ou aqueles rituais do Antigo Testamento que eram apenas símbolos da vida da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Acabou. Não preciso ficar matando mais pombo, cordeiro, não preciso mais ter aqueles rituais, né, de sacrifício, de perdão do pecado, porque tudo se cumpriu cabalmente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele deixa para nós claro que o maior sobre a questão do maior e do menor do reino de Deus. Jesus apresenta nessa passagem que nós lemos, nesse texto que nós lemos, né, de Mateus capítulo 15 e versículo número 6, o seguinte: Jesus apresenta nessa passagem um teste de grandeza. Ele deixa claro que aqueles que violam os mandamentos, os preceitos morais da lei e ainda criam ensinos e tradições para justificar tal conduta, né, como está em Mateus 15, 6, são insignificantes em obras e vida em relação ao reino de Deus. Note que Jesus fala aqui de menores mandamentos, ou seja, no reino de Deus, mesmo os menores, né, são mandamentos divinos considerados e são importantes. Na sequência, Jesus afirma que o grande do reino de Deus é quem não apenas cumpre os mandamentos divinos, mas também aqueles que ensinam e vice-versa. Então aqui nós começamos a entrar no cerne desta aula, né? Que é você procurar viver uma vida, né, que não importa o que você esteja fazendo no reino de Deus, tudo é importante, tudo tem significado.
e as suas motivações em relação àquilo que você faz, seja para aquilo que parece ser pequeno ou aquilo que parece ser muito grande, para Deus, ele olha com um olhar de generosidade. Naquela época, é muito importante nós falarmos isso, a religião era vista como algo voltado para o exterior, para suas práticas. Por isso que Jesus chamou muitos fariseus e outros religiosos de sepulcros caiados. Por fora eram bonitos, lindos, maravilhosos, mas por dentro estava morto. Irmãos, e às vezes existem pessoas assim, que transmitem algo que na realidade não são por dentro. Querem viver uma falsa aparência. E nós não podemos ser assim. Por fora, nós exalamos alguma coisa, mas por dentro estamos mortos. Como Naamã, né? Que por fora tinha uma farda de general, mas quando ele tirava aquela farda, ele era leproso. Então, nós não podemos agir dessa maneira. Nós temos que ter uma religião voltada para o exterior, mas daquilo que nós somos no nosso interior. Isso é muito importante. Então, uma religião voltada para o orgulho pessoal e aplauso dos homens é o que eles queriam, né? Mas não foi isso que Jesus ensinou. Os escribas e fariseus, eles confiavam que eram salvos apenas pelo que faziam no exterior da religião, quando na verdade Deus olha não apenas para os atos, mas sim para o nosso coração. Qual a intenção? A intenção que nós fazemos. Olha aí, irmãos. Isso é de suma importância, porque tudo que você faz, seja para Deus ou para outras pessoas, que conta para Deus são as suas intenções. Não adianta você estar ali orando de voz alta para mostrar que está orando para os outros. Não adianta você dar, né, uma cesta para alguém para que todo mundo veja. Não, porque a motivação está errada, que os outros vejam, que os outros te louvem, para os outros digam que você é maravilhoso, que você é fora do comum, que você é especial. Você está querendo ser louvada, mas a Bíblia diz assim, ó, que a mão direita não sabe o que a esquerda fez. Então, esse era o legado daquele povo religioso, né? Só tinha religiosidade, mas não tinha uma vida com Deus. E é isso que eu quero passar para vocês aqui nesta aula, né? Não podemos apenas sermos religiosos, somos crentes, cristãos, da Assembleia de Deus, e roupa lá embaixo, né? E roupa tudo direitinha, andamos de maneira direitinha, mas por dentro somos sepulcro caiados. Também não adianta falar, por isso que eu ando de qualquer maneira, eu faço, o que importa é o coração, não. Deus quer o interior e quer o teu exterior também. Deus quer que você tenha motivações certas, mas ações certas também. O interior tem que ser bom, mas o exterior também tem que ser. Não vai com essa balela do que muitas pessoas falam aí, não, que o importante é o interior. Se o importante é o interior, sim, é muito importante. Mas o interior tem que refletir no exterior. No exterior. E em todas as formas, né? A Bíblia diz espírito, alma e corpo, né? Tem que estar irrepreensíveis diante de Deus, ok? Então, a religião daquela época, que Jesus vem combatendo isso, era uma religião voltada para o orgulho pessoal, né? Uma religião voltada para o aplauso dos homens, e essa não deve ser a nossa motivação. Então, o que Jesus estava falando sobre a verdadeira religião, ou como deveríamos agir no reino de Deus? Devemos sobejar em boas obras, mas com uma consequência da nossa salvação, como dever natural dos filhos de Deus, como expressão real da nossa fé em Cristo, como manifestação da graça divina em nossas vidas, como gratidão e louvor por aquilo que por Cristo fez por nós, jamais como base para a nossa salvação. Queridos, não podemos deixar que essas circunstâncias, né, roube de nós isso que eu acabei de falar. O que eu faço porque eu agradeço a Deus, pela graça que Deus dá. Não, eu vou te pagar por isso. Não, já foi pago. Deus já pagou. Né? Nós não podemos mais fazer nada para receber, porque Deus já deu. Nós não podemos ter motivações erradas por ações certas. Não podemos, irmãos.
Então, as nossas motivações são sempre em relação à nossa salvação, né? A sermos chamados por Deus para sermos filhos dele, né? Como uma real expressão da nossa fé em Cristo Jesus. A pessoa olha para você, vê você trabalhando, se envolvendo, se dedicando, a pessoa vê aquele ali, ama a Deus, está se dedicando ao Senhor. Eu não estou falando daquele que não pode, às vezes tem que estar trabalhando, tem que estar, né, com outros a fazer, ele não tem o tempo, mas quem pode é muito bom. Mas aonde você estiver, você precisa expressar, através da sua vida, que Cristo entrou no seu coração, que Cristo entrou na sua vida, né? Mais que a observância, é isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Em suma, como lembra o teólogo Donald Stamp, isso aqui é muito importante. Os escribas e fariseus observavam muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras, frequentavam os cultos nas sinagogas. Porém, e essa é a minha preocupação, irmãos, nós sermos comparados a fariseus, de vez de verdadeiros cristãos, servos de Deus. Porém, olha lá, vou passar para vocês aqui, ó. Eles oravam, observavam a lei, a palavra, eles também frequentavam os cultos, jejuavam, cantavam, tudo nós fazemos. Mas isso só não é importante. Olha o que diz aqui, ó, Donald Stamp. Aqui, ó. Porém, eles substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências externas. Olha que coisa terrível. Por isso Jesus afirma em Mateus 5:20 o seguinte, que a sua justiça, que Deus deseja dos seus filhos, transcende a justiça dos fariseus, vai muito além da justiça deles. Mas precisamente ele está dizendo que o coração e o espírito, e não somente os atos externos, devem conformar-se com a vontade de Deus na fé e no amor. Jesus vai dizer lá no texto, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma, né, entrareis no reino de Deus. É o que diz aqui, ó, o versículo de número 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então, o que você aprende com isso? Você aprende que se nós, né, se eles, o mundo, as pessoas, são pessoas que, olhando aparentemente, são pessoas que procuram viver honestamente, castamente, dignamente, né? Não, por exemplo, existem muitas pessoas do mundo que não passam cheque sem fundo, que isso aqui, né? Procura ver sua vida direitinho, paga os seus impostos, mas o seu interior existe coisas que Deus não se agrada, ok? E nós devemos nos comportar. A nossa justiça tem que ser superior desse pessoal. Nós precisamos andar bem diante da sociedade, mas andar bem diante de Deus também. Isso quer dizer, ter um bom comportamento externo, mas principalmente porque todos olham a gente por fora, mas Jesus olha a gente por dentro. Ok? Então, fique com esta palavra, com que possamos sempre avaliar não apenas as nossas ações, mas também as nossas intenções. Porque, como aprendemos hoje, não basta fazer o que se deve ser feito. É a conclusão aqui. É preciso também fazê-lo com motivações certas. Nunca com orgulho, mas sempre pelo dever e pelo prazer de fazer o que é justo. E sempre apoiados na graça de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Fique com esta aula. Que o Senhor fale ao seu coração. Que possamos sair dessa aula melhores do que fomos ontem, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Muita gente vai querer chamar a gente de santo demais, né? Porque eles não entendem que nós não fazemos isso para agradar as pessoas. Nós andamos, procuramos, nos esforçamos para andar direito, para agradar acima de tudo o nosso Deus. Fique com Deus, forte abraço, até a próxima aula, querendo o Senhor. Deus abençoe.